o melhor vinho. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho deste segundo domingo do tempo comum tem como inspiração o matrimônio, que nas Sagradas Escrituras simboliza a aliança de Deus com a humanidade. No Evangelho, a aplicação desta simbologia a Jesus e à Igreja é discreta, porque sua hora ainda não havia chegado. Ele ainda não havia vivido sua paixão e glorificação. No entanto, toda a narrativa está centrada em Jesus. Ele é definitivamente o noivo que nos oferece o melhor vinho. Em Isaías 62, 1-5, a volta do exílio é descrita como a aurora que desperta a cidade sobre o monte. Deus tocou o coração de Ciro, rei da Pérsia, que por sua grande habilidade invadiu a Babilônia e libertou o povo judeu de seu longo cativeiro. O povo de Deus reconheceu este rei vitorioso que, inspirado por Deus, agiu em defesa da justiça. A alegria é exultante diante da expressão vigorosa do amor concreto de Deus, da experiência de rejuvenescimento da cidade. Todos os seus habitantes podem viver esta novidade de reconstrução de tudo que foi destruído. Jerusalém será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. Teu nome será a minha predileta. Como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. O Salmo 96 proclama: cantai ao Senhor, ó terra inteira, publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. O reinado de Deus só é possível porque ele reina promovendo e realizando a justiça. Neste hino à realeza do Senhor, o salmista canta um reinado universal. Esta universalidade é ressaltada porque se repete 7 vezes em todo o salmo as palavras tudo e todos. Ao reinar sobre todo o mundo, a criação inteira expressa seu júbilo de alegria. O quarto evangelho começa com uma semana inaugural. No primeiro dia, o testemunho de João Batista para as autoridades que o questionam. No segundo dia, o testemunho dele sobre Jesus. No dia seguinte, mais um testemunho de João, que suscita em 2 de seus discípulos a decisão de seguir Jesus. No quarto dia, Jesus se encontra com Filipe e o chama. É por isso que no início do capítulo 2 nos deparamos com a expressão 3 dias depois. Portanto, está encerrada uma primeira semana que foi descrita detalhadamente. Neste evangelho, Jesus é o verdadeiro esposo, não somente para as comunidades cristãs que foram sendo formadas diante do anúncio das primeiras testemunhas, mas para toda a humanidade e para todos os povos, como já foi proclamado no Salmo responsorial. O Evangelho das Bodas de Caná ganha grande relevância por nos orientar para a compreensão da comunhão definitiva de Deus com a humanidade. O noivo e a noiva são anônimos, nada expressam, nada realizam, eles ficam à sombra. Desde o início da narrativa se destaca a mãe de Jesus e o próprio Jesus. Ela é convidada próxima, atenta, comprometida. Ela já estava lá quando Jesus chega com os discípulos. Percebe a falta de vinho, tem a liberdade de se dirigir ao filho e posteriormente aos servos que a escutam e colocam a serviço de Jesus. O momento festivo de um casamento reunia muitas pessoas e o vinho era a principal bebida oferecida aos convidados. Se o vinho acabava antes do término da festa, era constrangedor para os noivos, mas a falta de vinho em Caná representa
que a antiga aliança judaica, nela estava faltando o vinho do amor incondicional de Deus. Havia acabado em meio a um emaranhado de leis misturadas e que se multiplicavam com os costumes. Falta a compaixão com os que estavam à margem e havia o escândalo da aliança de membros da classe sacerdotal com os opressores do povo. As 6 talhas de pedra destinadas para uma finalidade religiosa de purificação representam, neste momento, quanto era insuficiente a primeira aliança. E ela dá lugar à nova aliança alicerçada na abundância de amor para a plenitude de vida que Jesus comunica. O padre Antônio Pagola fala que a lei judaica, a religião da lei escrita em tábuas de pedra, não foi suficiente para libertar o povo. A água só pôde ser saboreada como vinho quando, segundo as palavras de Jesus, é tirada das 6 grandes talhas de pedra. Ele prossegue considerando que a religião se torna fria e distante e precisa ser libertada pela fé e pelo amor que Jesus comunica. As nossas celebrações precisam sinalizar a proximidade, a amizade e a alegria de Deus. Jesus pode introduzir amor e alegria em nossas celebrações e em nossas vidas. Todas as igrejas cristãs precisam evangelizar e celebrar de um modo que os contemporâneos encontrem em nós e no que anunciamos e celebramos amor, esperança e alegria. O melhor vinho quem traz é Jesus. Ele traz para toda a humanidade. Jesus é permanentemente fonte de vida nova. O vinho bom jamais acabará, porque a vida e a mensagem de Jesus estarão sempre inspirando caminhos humanizadores e compassivos de doação e serviço. Nós também somos serventes quando nos tornamos disponíveis para fazer tudo o que Jesus disser. Nós também somos discípulos e discípulas capazes de discernir este primeiro sinal que aponta algo mais profundo, que revela a identidade de Jesus e seu agir salvador, que desperta em nós a grande graça de crer em Jesus, o enviado do Pai. Em 1 Coríntios 12, 4, 11, Paulo orienta a comunidade sobre a origem única dos dons e carismas, que é o Espírito, embora haja variedade de manifestação. Em Corinto, os dons e carismas deram origem a invejas e competições. A diversidade de carismas não quebra a unidade da comunidade, porque todo o carisma individual é para o bem comum da comunidade. É o Espírito em seu dinamismo soberano que decide e distribui seus carismas e dons. Os textos deste domingo do tempo comum nos inspiram esperança, corresponsabilidade e clareza sobre o sentido da comunhão definitiva de Deus com a humanidade através do amor e da vida que Jesus comunica. Estamos atentos em discernir na história lideranças que o Senhor convoca para realizar a libertação dos povos cativos e humilhados. Estamos abertos aos sinais que revelam com profundidade quem é Jesus. Cultivamos nossa fé, cremos com maturidade. Os dons e carismas que recebemos são colocados a serviço da comunidade com simplicidade e humildade ou ainda suscitam invejas e competições.